questão de aula e tal. Agora eu quero saber esse traje dessa mulher, esse chapeuzinho, esse traje, esse chapeuzinho, essa blusinha com a Rádio Fat Hits aqui. Essa parte musical, vamos falar da cantora... Da cantora? Da cantora Quinelato, né? Onde que surgiu? Agora nós já sabemos como foi a professora, como que ela entrou, o que ela faz, tudo. Porque essa mulher, ela é multifuncional. E a parte, ainda não vamos chegar nessa rádio aí, mas essa parte musical, essa aptidão de começar a cantar, lógico que tudo teve no começar a ouvir. Sim. Onde começou a ouvir para um dia começar a cantar? Como foi isso? Ouvir, tem uma história, né? É porque assim... A sua história é a nossa conversa. Sim, é isso aí. É assim, eu comecei... Meu pai sempre ouvia muita música. Meu pai sempre ouviu muita... Meu pai tinha muitos discos, né? E meu pai sempre ouvia Zé Bétio de manhã, Oswaldo Betil à noite, né? Assistia o programa do Moraes Sarmento, da Inês, toda a vida foi assim. Mas ele também gostava de uma Maísa, sabe? Eu até gostava. Desculpa, fugi daqui. É que eu estou escorregando, peraí, a cadeira está me escorregando. Você vira aqui, ó. Não, deixa eu dar uma subida aqui, que eu estou escorregando. É do lado direito aqui, ó. Aonde? Não, eu vou sentar direito. Ah, tá. Não, eu vou sentar. Subir a cadeira, não, é que eu estou escorregando. Agora eu vou segurar aqui com a perna. Tá bom. Então tá. Então ele sempre ouviu Oswaldo Betil, essas coisas. E eu também estava lá. A gente automaticamente estava ali. Estava na cama, a gente sempre dormiu num quarto todo mundo junto, ele sempre com o radinho, né? Então a gente sempre ali. E eu ouvindo, acho que foi ali, né? Ouvindo por tabela, sem querer ouvir. Sem querer ouvir, mas estava ali, como fala... puxa, que ele é uma esponja, né? Vai ouvindo, vai gravando quando você via, você estava cantando a música, né? Aí quando eu era mais menorzinha, quando tinha uns 9 anos por aí, meus primos tocavam violão, meus 2 primos. E ele ia lá em casa, o meu primo Antônio, e ele estava sempre com o violão. Aí ele falava, vamos ensaiar, Heloísa. Aí a gente começava a cantar umas modas de Roberto Carlos, né? Quem mais que a gente cantava? Eduardo Araújo, algumas músicas, né? Da Silvinha, né? A gente sempre... Meu primo era da Jovem Guarda. Esposa do Eduardo Araújo. Então. E aí, sempre ali da Jovem Guarda. Meu primo gostava muito. Aí ele falava para minha mãe assim, dona tia Lila, deixa eu levar a Heloísa na rádio. Tinha uma rádio ali perto da minha casa, a Rádio Santo André. Aí ela falava, não vai levar a Heloísa na rádio. Eu lembro que uma vez eu fui lá, mas não cantei, não. E meu primo ia lá na rádio e cantava. E sempre nessa brincadeirinha. Aí foi passando, nós mudamos para Mojimirim, meu vô gostava muito de moda sertaneja. Então meu vô ia para Catira e me levava junto. Eu batia as pernas lá, achava que era uma super dançarina de Catira. E aí... Catira é aquela que... bate o pé. E sempre... Aqui, ó, me apresentei na escola, na 6ª série, dançando Catira. Ai, tá vendo? Tinha muito antigamente na escola. Tinha. Não, porque meu avô era de Mojimirim e tinha muita festa. Então ele sempre preservava muito a cultura caipira, festa junina, ele fazia, eu ajudava e tal. E aí foi indo, mas eu nunca me coloquei ali. Aí depois que eu casei, eu tive assim uma decepção no casamento, aí eu fui fazer coral para arejar a cabeça. Aí fiz coral um tempão, um coral super legal, um maestro lá no Taquaral, ia todo, acho que sábado tinha ensaio, ficava lá um tempão, a gente canta. Tipo de música aqui? Música clássica para a igreja, né? Para a igreja. Aí ficamos um tempão, a gente cantou no liceu uma vez, não deu nada. Mas assim, foi um aprendizado para trabalhar a voz, né? Aí depois que eu saí disso daí, a minha filha dançava no grupo folclórico chileno, o Pablo Neruda, que tinha aqui em Campinas. Aí minha filha dançava folclore lá. O meu ex-marido tinha levado, aí como ela não tinha ninguém para levar, eu comecei a levar. Aí chegou lá, eles montaram um grupo de pessoas, de mais assim, dos pais, né? Para cantar em espanhol as músicas deles para as crianças dançar. Eu entrei no grupo. Aí eu cantei 7 anos nesse grupo com eles. Viajar para São Paulo, viajar para todo lugar. A filha dançava e eu cantava com o pessoal. E era muito gostoso. Nossa, foi uma coisa. Aí depois de um tempo, não sei o que aconteceu, eu acho que a Isabel mudou o rumo, né? Não foi mais, eles também pararam com o grupo. E aí foi dispersando.
Aí depois, nesse tempo, eu já estava sozinha há muito tempo, né? Aí eu conheci um pessoal lá de Hortolândia, o Bandeirante em Anguera. Né? Através de outra pessoa, né? Que o pessoal falava, Luísa, canta com fulano, né? Não sei o quê. Eu comecei as pessoas falavam para mim, vai ensaiar, ensaia uma moda, ensaia outra. Aí eu comecei a cantar. Aí eu cantei uma vez com um rapaz, aí depois não deu nada. Aí depois o em Anguera... Mas você cantava em casa, assim? Não, nos barzinhos. Lá em Hortolândia já. Mas antes disso, em casa, só com a família ali, né? Nem com a família não cantava. Não? Não, cantava. Não, minha família não era muito de música. Não. A minha mãe gostava, né? Minha mãe presenciou essa minha. E eu cantava para minha mãe quando eu ensaiava as músicas. Tá. Aí minha mãe gostava. Minha mãe também cantava um pouco. Minha mãe também tinha uma veinha musical. Quantos anos você tinha, mais ou menos, quando você começou a cantar? Dessa parte do sertanejo? Você começou a se apresentar em Hortolândia. Acho que uns 45, por aí. Faz um tempinho já. Aí eu fiquei com amizade com um bandeirante, que era o Bira, a gente chamava ele. E você sempre gostou da sertaneja? Eu acho que deu certo. Deu certo. E hoje eu sou apaixonada pelo sertanejo. Mas antes você era eclética pra caramba. Sim, e eu gosto de vários tipos. Hoje eu também gosto de vários tipos, mas eu gosto de cantar. Eu escolhi essa veia, porque esse fim de semana eu fui pra Brotas, né? Não tem coisa melhor. Não tem. É letra, é história, sabe? Não tem coisa melhor do que isso. Uma música bem tocada, suave, nossa, sou apaixonada. É outro clima. É outro clima. Então eu comecei com o Bandeirante me incentivou, aí eu comecei a cantar com playback, mas não é a mesma coisa. Aí foi indo. Aí depois, um dia... Em conjunto, nada? Eu encontrei o Ivalone, nós fomos gravar em São Paulo num programa de... Eu cantava com playback. Aí eu fui cantar com playback e o Ivalone foi cantar sozinho, que ele não tinha mais parceiro. Aí a esposa dele falou, Heloísa, você não quer cantar com o Ivalone? E você nunca tinha cantado assim? Não, aí nós cantamos lá uma moda junto, aí voltamos, ela deixou, nós começamos a ensaiar, cantamos 6 anos, até antes da pandemia. Caramba! Aí depois eu falei pra ele, não vou mais nesse mundo de barzinho, que é depois dessa pandemia, eu não sei o que vai ser. Aí eu larguei mão. Aí eu voltei da Itália, né? O Campo Belo me chamou para ir cantar na igreja. Aí não teve mais jeito. Entendi. Aí desandou. Aí voltei de novo para as cantorias, nós começamos a ensaiar, né? Agora temos o Valdomiro que canta com a gente. E a gente tem um lema, nós 3. A gente canta para ter saúde e ser feliz. Isso. E agora, se vai ganhar dinheiro, se der um troquinho, é uma consequência. Vem. Se não tiver, nós estamos felizes também. Maravilhoso. É muito bom. E a gente está buscando músicas antigas que ninguém canta mais, porque é isso que a gente vê, que tem muita gente que canta as mesmas e não vai resgatar a coisa antiga. A raizona mesmo. As mais antigas. Tem muita música boa. Né? E fala para mim, essas cidades que você já foi, porque sabendo que você foi até para Barretos. Fomos para Barretos, mas foi decepção lá, viu? É? Foi decepção. Por quê? É porque, assim, Barretos tem aquela festa super grande, mas o palco do sertanejo é embaixo de uma árvore que não cabe nem a dupla. Nossa. É muito decepcionante, nunca mais vou voltar lá. Bonito de se ver é aquele lá que fica lá na arena. Não, tem 3, 4 palcos lá enormes, mas a gente do sertanejo raiz é lá no fundão, atrás de tudo aqueles palcos. É vergonhoso. Eu tive lá e fiquei... Eles não dão, vamos colocar a palavra assim, oportunidade para o sertanejo raiz se apresentar, pelo menos. Não, a gente não é famoso, o povo não é famoso. Quem manteve esse negócio é um homem chamado Cartucheira. Ele já faleceu. Então, sabe, algumas pessoas estão tentando manter, mas você não é famoso. Por que vai pôr esse povo que não é famoso para cantar num palco grande? Não dá dinheiro, não é visual, né? Então eu acho assim, eu fiquei decepcionado. Eu fui para Barretos, participei de um programa no Mercado Municipal. Hoje ele acabou também. É uma pena, o compadre Val. Olha, ele levava você lá, ele não tinha dinheiro para te ajudar, mas ele te dava um almoço bom, aí você cantava um monte de música, ele escolhia umas 3 duplas, levava, ficava a tarde toda lá fazendo o programa, ele apresentava, filmava, colocava no YouTube. E olha, era a melhor coisa do mundo. Mas quando eu fui lá no recinto lá, decepcionei. Estive com esse pessoal que estava lá em Divinópolis,
Aquilo, o palco, tinha um palco em Divinópolis, é a festa do peão também. É um palco enorme, mas escondido lá atrás, que era do sertanejo raiz. E lá pro outro lado, os palcos grandes. E assim, que a gente fica indignado, né? Que é o seguinte, o pessoal de Barretos, põe aqui nessa câmera aqui, aquela ali. Aquela. Pessoal de Barretos, hoje vocês são uma das grandes festas, uma das maiores festas conhecida no Brasil todo e até fora do Brasil. De levar o forte lá, tudo bem, tem os cavalos, os bois, os touros, né, que falam. Mas qual que é a fama de Barretos hoje? O show sertanejo, que a fama também é muito grande. Lógico que tem torneios internacionais lá do touro, de cavalo, mas o forte, que muita gente vai para lá, vai para buscar as arenas, os grandes shows. Só que vocês não podem esquecer que essa fama de vocês com o sertanejo, o dinheiro que vocês ganham com o sertanejo, saiu da raiz. De algum lugar, esse sertanejo de hoje, universitário, ele saiu de algum lugar, né? Então, gente, o que custa uma das arenas que vocês têm, um dos palcos que vocês têm, pelo menos de pegar uma dupla sertaneja boa raiz, da região boa, ali, né? Da região, para abrir o show, antes dos bambambãs entrarem, pega uma dupla que dali saiu até onde essas pessoas chegaram, para abrir o show. Enquanto o pessoal está chegando, está se ajeitando, coloca uma dupla para se apresentar, para as pessoas verem. Quem não conhece, o jovem, mais jovem, não sabe muitas vezes da história. É muito difícil as pessoas hoje buscarem de onde veio as coisas, de onde vieram tal música, de onde vieram tal estilo de vida, de se vestir, né? É verdade. Por que você se veste hoje dessa forma? Né? Por que as pessoas que gostam do rock andam daquele jeito? Né? Tem as características do estilo, né? Então, se você gosta daquele estilo, vai estudar para você saber de onde veio. Que tem certeza que seu pai, seu avô, ouvia o que a Heloísa faz hoje. Então, Barretos, organizadores, pensem bem, né? Não custa nada. Porque hoje tudo é custo, mas não custa nada dar uma oportunidade para quem é do ramo, que está segurando a raiz até hoje, que não está deixando essa peteca cair. Então, vamos pensar um pouquinho, olhar um pouco para trás. Eu sei que tudo hoje envolve dinheiro. Eu até sei que vocês estão num patamar hoje que tem muita coisa envolvida junto. Mas envolve outras pessoas que começou a envolver isso lá atrás. Então, vocês merecem um espaço, merecem um lugar dessa magnitude, vamos dizer assim, essa palavra, como Barretos, enquanto outros shows de rodeios que tem no Brasil todo aí, de começar a dar uma ênfase um pouco maior para o sertanejo raiz, pelo menos para abrir os shows. Eu sei que eles dão oportunidade para outras bandas de sertanejo universitário para abrir shows dos grandes. Mas e vocês, que começaram milhares e milhares de anos atrás, desse pessoal que está aí hoje? E tem muita gente boa aí fazendo sucesso também. Tem muita gente boa, que nesse fim de semana tava o Peão Carreiro lá em Brotas, né? O parceiro tava com algum problema, teve que fazer uma viagem, não pôde ir. Peão Carreiro e Praiano. Os dois cantam muito. Aquelas músicas, Prisioneiro, Desatino, sabe? Muita moda linda. Você entendeu? Muita gente boa. Aqui na região, Chico Amado Xodó. O que é aquilo? Aquele cara é um compositor de mão cheia, né? Tiveram lá também o Felipe Falcão. Diz que o Felipe, eu fiquei até... Eu não sabia que ele compunha tanto. Ele tinha umas 800 músicas gravadas. Todas de sucesso. Sabe? A Fátima Leão também. Ela compõe o sertanejo romântico também, né? Muita gente boa, né? A gente vai começar a falar aqui e acaba de esquecer da maior parte das pessoas. Mas tem muita gente boa. Tinha um lá que a maioria do pessoal não conhecia, Tostão e Guarani, lá de Mato Grosso do Sul. O que é aquilo? Canta muito. Canta muito, modas maravilhosas, sabe? O estilo lá de Mato Grosso do Sul, muito bom. Né? Eu já conhecia porque eu gostava de algumas músicas dele, né? Mas assim, foi muito bom. Sim.
Né? Tem muita gente boa. Eu não tô lembrando de tudo. Os Dois Mineiros. Os Dois Mineiros é um grupo lá, com 2 irmãos, né? Um deles está com 80 anos. Olha só. Até sentou porque ele andava meio doente. Mas canto que é uma coisa de louco. Né? Então tem muita gente boa. Sim. Né? Teodoro Sampaio. O Gini e Gena acho que separaram agora, né? Quem mais que tinha? O Chitãozinho Chororó. Tem muita. Acho que dia 14 agora eles vão se apresentar na Arauto da Paz. Aniversário de Campinas. É verdade, que eles estão. Domingo, né? Tem muita gente boa. Nossa, tem muita, né? Não dá. Por exemplo, veio uma dupla lá vieram várias duplas do Paraná. Né? Do Paraná. Paraná, Guatupé e Guaratuba, eu conheço porque eles sempre me mandam uma moda. Tem uma música chamada Soldadinho de Chumbo, uma moda. O caminhão anda sozinho, porque o cara tem fé. Olha só. É uma moda linda, né? E arrepia só de pensar. Não, e as músicas, elas têm melodia, tem letra, né? Tem. E as letras são uma história. São. É uma história. A letra do sertanejo, esse é o sertanejo. É o sertanejo raiz, caipira. Ele tem história. Tem. Ele tem história. Eu acho que dos últimos que eu vi cantando história foi o Vitor e Léo. Eles têm umas modas bonitas. Música boa. Tem. Né, César e Paulinho. César e Paulinho. Esquecemos, tem muita gente. Jean e Giovanni, tem muita gente. Muita gente. Agora o Alan tá com o Durval, né? Então, mas tem muita gente. Você acompanhou muito nosso querido Christian, né? Que infelizmente se foi. Você acompanhou o começo da carreira dele, né? Sim. Quando ele cantava em inglês até. Sim, é verdade. Você até passou uma música pra mim tocar na rádio lá, né? Eu esqueci o nome, né? Don't Say Goodbye. Assim, é isso mesmo, né? Agora 7-3, 7-2. É verdade. Não, e muita música dele fez sucesso naquela época. E você acompanhou quando ele montou a dupla pro irmão, não foi? Sim, sim. Porque ele não cantava sertanejo. Não. Depois que... Conta aquela história. Qual história? Que você contou pra mim, que ele não saía na capa do disco, porque... Não sei se foi você que contou pra mim, ou foi um amigo meu que contou, que na época, quando ele gravou em inglês, saiu... Acho que não sei se foi 2 compacto ou 2 long play. Que quem não sabe, LP significa long play, né? Sim. Não sabe. E aí, na época, ele parece que os 2 primeiros, ele não saiu na capa. Não sei se foi você que me contou. Logo quando ele faleceu, veio um monte de enciclopédias da vida aí contar pra mim, né? Que parece que ele os 2 primeiros ele não podia sair na foto. Porque tinha um preconceito, na época, de brasileiro cantando em inglês. Conta isso aí pra mim. Não fui eu. Mas você sabe disso? Tinha mesmo? Com certeza. Porque ele falou... eles não davam valor, né? Não dava valor. Não dava valor. E aí o cara ouvia, o Fábio Júnior começou a cantar em inglês. Sim. Eu até toquei uma música do Fábio Júnior. E aquela voz dele ainda, do Christian? Então. E aí falaram pra ele que não, você não pode sair, porque é bom evitar, porque se descobriram que você... porque como ele saiu com o nome Christian, tudo, é um nome até americanizado também, né? Verdade. Christian, né? Puseram o H, tudo, acho que já tinha aquela. Tinha até o H já. Aí não saiu a foto dele, colocaram uma foto de um modelo lá, alguma coisa assim. Você acredita nisso? Que os primeiros 2 meses, quando ele lançou os 2 primeiros discos, singles, né, que é sucesso, ele não pôde sair na capa. Eu acredito mesmo. Tinha muito preconceito, né? Tinha, né? Muito preconceito. Senão ele não vendia. Do próprio brasileiro. Do próprio brasileiro. Aí achava que o cara americano. Mas só gostava de coisa estrangeira. Já tinha esse costume já naquela época. Isso aí começou nos anos 70 mesmo. Sim. E começou assim, ouvindo muito Beatles, Elvis Presley, as pessoas começaram a ficar meio americanizadas, né? Sim. Vamos dizer assim. Aí o de fora tinha muito mais valor. Sempre foi assim. Numa época foi isso, foi bastante isso, né? E você chegou a ouvir eles no começo, assim? Quando eu ouvia, o Ralph... Sim, no começo eu ouvia. E eles cantavam raiz, né? Sim, sempre cantavam. E eles compuseram muitas modas, né? Aquela Nova York, aquela música linda, né? Sim. E uma coisa que eu ia te falar, você falou agora há pouco, uma coisa que eu gosto muito é que a música te arrepia. A música arrepia. Às vezes o cara tá cantando e fala, me arrepiei. Quando eu canto e me arrepio, é porque eu tô arrepiando alguém. Exatamente. Você já reparou aí? Eu não sei se você não canta. Não, mas eu como DJ, eu toco uma música... Você percebe? Arrepia. Eu falo, nossa, esse som é da hora. Mas se arrepia você porque tá arrepiando alguém. Sim. Eu já me peguei cantando e vi gente chorando. A pessoa fala assim, eu lembro de uma coisa que aconteceu na minha vida.
Olha só. Essa música me lembra tal coisa. É muito engraçado. Mas você arrepia, tem horas. Eu falei, nossa, hoje tá arrepiando. Nossa. E assim, conta uma situação engraçada. Quando eu falei da Alemanha, eu falei uma coisa que você gostou e não gostou. Agora, da música, sempre tem causos. Lógico que tem uns causos meio ruins aí, mas se a gente ficar contando os ruins, até que não vale muito a pena. Não. Né? Disso aí não, porque hoje é só profissão também. Mas conta aí um caos engraçado, ou que não seja um, que seja vários, pode emendar o assunto aí. Nossa, você fala, olha, você não sabe o que aconteceu comigo, ou quando eu tava cantando, ou que alguém caiu, ou que o som sumiu, ou o que você lembrar de coisa engraçada que depois você não conseguia cantar, que começava a rir, você lembrava? Acho que não. Teve alguma situação não, assim? Acho que não. Já aconteceu na época do playback, o playback parar de tocar, por algum problema lá do coisa, né? E você cantava em cima do instrumental, né? Da música. Então, do instrumental, mas aí eu continuei cantando sem som. Foi embora. Foi embora. Porque alguém me falou uma vez que quando a gente tá cantando, a gente não deve parar. Não deve parar. Deu um problema, vai embora. Mas não teve algum momento que você, algum parceiro, alguém do seu, caiu no palco, capote lá, não? Não. Eu já fui esse show de nego cair mesmo. O cara tropeçou no fio. Mas isso é fácil, E você né? vai, o cara foi, a perna caiu, ele tirou. Nunca aconteceu e isso, levantou e foi de novo. Ele falou que nunca mais esqueceu. Não, uma coisa que eu dou risada sempre é quando você tá cantando, que às vezes até hoje ainda acontece. Acontece comigo às vezes. Aí você tá cantando, de repente o parceiro para de cantar. Porque esqueceu a letra. Nossa. Eu falo, olha pra minha boca, né? O Ivalone falava, quando você esquecer, continua. Não olha pra mim, continua, olha pra frente. Eu aprendi isso, né? E às vezes eu falo assim, vai lendo meu lábio aí que a música... Às vezes eu esqueço. Você faz a primeira ou é dueto Não, eu faço a primeira, a gente dueta, mas eu faço a primeira. Então é mais fácil ele puxar por você. Ele puxa por mim. Mas você já chegou a esquecer também? Já. Ele que não é a primeira voz Não, uma vez os dois esqueceram. Eita. Ele falou pra mim, não, vamos que eu mantenho, se você esquecer, eu mantenho. Eu fui atrás dele, parou a música. Nossa. Porque nem ele não lembrava. Eu falei, como isso? Você falou que eu podia te perseguir? Nossa. Já quando você vai, eu tava na brincadeira, tava no botequinho assim, a gente começou. Você tá nessa estrada aí de fazer show pra fora há quanto tempo? Acho que uns 15 anos já faz. Então, há 15 anos atrás não tinha GPS. Não. E você já chegou a ir pra cidade errada? Então, vou te contar o que eu fazia. Você quer ver que eu vou pescando, né? Eu vou puxando. Não, eu falei, eu vou achar. Você lembra da lista telefônica? Lembro. Que tinha os mapas lá atrás? O último. Eu fazia um GPS na caneta. Na caneta? Eu marcava. Quantas ruas eu tenho que passar depois dessa? Tantas. Eu fazia. Quando ia para São Paulo, a mesma coisa. Eu pegava o mapa. São Paulo é complicado, hein? Não, mas eu fazia direitinho. Passa essa rua, viro duas. E fazia, sabe? Ia anotando. Eu fazia o GPS no papel. No papel. E eu nunca me perdi. É mesmo? Nunca me perdi. Já cheguei a perder o GPS me levar errado. Uma vez, até o Rodriguinho, o sanfoneiro, estava me lembrando esse dia. Lembra quando nós fomos lá em Pirituba, que ele mandava a gente seguir, a gente não achava o número? Ele tinha mandado nós errado. Foi o cara que mandou errado. O GPS que mandou errado. Não, o GPS. O GPS, porque o GPS não pegava. Já, várias vezes. Pra mim ir pra Hortolândia, Sumaré, eu saio em Capivari. Então, mas você sabe que o GPS ele para de funcionar, aí ele fica zuretinho, sabe? Zureta, e quem ficou mais zureta fui eu ainda. Mas a gente perde. Aquela vez não achava o cara, até o sanfoneiro esses dias nós estivemos lá, né? Ele falou assim pra mim, lembra, Luiz, aquela vez que nós não achava o número? Nós estávamos em Pirituba, lá um lugar danado. Eu sei, é meio quebrado. Ele faz assim, uma subida, uns negócios. Como diz, é meio quebrada, né? Bem quebrada. Aí depois nós conseguimos achar. Aí começamos a perguntar, né? Se bem que aquela época também não era bom perguntar. Não faz muito tempo. Não. Você já chegou a pegar temporal, chuva, tocando em lugar aberto, assim, em cima de Já. Aqui em Sumaré. E você estava cantando? Nós estávamos cantando, pegamos as caixas, pusemos tudo num canto só. Continuou ou não? Continuou. O cara não mandou parar, não. Nossa, do jeito que tava. Do jeito que tava. Juntou as caixas tudo num canto e a gente continuou cantando. E teve festa que não porque o cara pediu. Tava tão bom que era para vocês cantar 2 horas, cantaram 8, pode dizer? Sim, sempre. Que você passou da conta e... Sempre, festa sempre. Aí você... O cara nem precisou pedir. Tá tão bom. Sabe aquela festa que tá gostosa? Não, vai indo, vai embora. Vai embora, né? Vai embora.
O pessoal fala, nossa, como você consegue cantar 4 horas? A gente tá no rolo ali, vai embora, né? Vai embora. E que tipo de festa hoje você faz, encontros? Mas fala os lugares que você faz. Não, às vezes tem muita gente aqui que tá assistindo a gente que quer contratar vocês, tem um rancho, tem alguma coisa. Ou também, é até bom você deixar bem claro, você pode falar o que vocês não fazem. Com certeza. Eu acho que isso é importante. Eu não toco em lugar tipo assim, a gente não faz. Sim. Não tô falando local. Lugar. Sim. Eu não toco. Não, em tipo de lugar assim, eu não toco em, sei lá, que tenha chão de terra, ou no meio da rua que passa carro lá. Tô dando um exemplo assim. Não, mas tem uns botequinhos assim, esse que é pior. Esse tipo de música, assim, o meu estilo é esse. Porque pode acontecer, e eu acredito que já deve ter acontecido, de chamarem você e seu parceiro, a sua equipe, para fazer uma coisa e chega na hora, é outra. Ou falaram para você que você ia ficar em cima de um palquinho, chegou na hora, a pessoa nem te via. Não tinha nada a ver. Então, assim, o que vocês fazem e o que vocês não fazem? Normalmente, a gente faz aniversário, geralmente aniversário de pessoa que tem mais idade. Né? Normalmente o pessoal gosta. Geralmente o público seus. O meu público hoje, que eu faço flashback, é de 35 anos para cima. Para nós, eu acho que de 40 para cima. 40. 35 até. Tem muita gente que gosta desse sertanejo, né? Desses Porque modões. Vem do pai. Vem do pai. Do tio, do Muita avô. gente gosta de uma boate azul, ainda hoje chorei de saudade, camisa branca. Muita gente gosta. Né? Às vezes o pessoal não quer falar, mas gosta. Eles gostam das clássicas. Gosta das clássicas, né? Um pouquinho Tião Carreiro, né? Eles gostam bastante. Milionário, então nem se fala. Milionários é rico, esse tem que ter. Isso aí tem que ter. Estrada da Vida, né? Ilusão Perdida, tem que ter tudo, né? Vontade Dividida, e Descida, e tem um monte. E, como fala? E geralmente é aniversário, né? Geralmente é um salão, né? Ou geralmente um lugar que tem um canto coberto para a gente cantar. De preferência coberto. Não, sem ser coberto é difícil. Que nem nós estávamos no lugar coberto, a chuva veio com tudo. Aí não teve jeito. Aí nós tivemos que montuar tudo. Sim. Aí fica ruim, né? E as caixas não pode molhar, né? Então, lugar assim que a pessoa vocês não fariam, assim, um chão de terra. Chão de terra estraga a instrumentação, estraga todo né? o equipamento, Estraga o equipamento. Porque as caixas custam caro, não dá para ficar jogando em qualquer lugar, né? E o aniversário, às vezes o pessoal faz evento, em almoço, né? Que nem nós temos participado com o Ilha Silvério aqui em Hortolândia, né? Ele faz ali numa chácara, uma sala, como falam, um lugar grande, com mesas, tipo um almoço, né? E a gente faz uma parte, a gente começa, depois ele traz vários artistas. Vocês trabalham à noite, se a pessoa chamar vocês para cantar às 21 horas? Sim, também. Não tem problema? Não tem problema de horário. Não. E tem tempo? O show de vocês tem um período de tempo? Aí vai depender do tipo da festa, né? Normalmente umas 3 horas. Média de 3 máximo, horas, né? Máximo 4 horas. Com intervalinho. Com intervalinho, a gente põe uma música do mesmo estilo para acompanhar, né?